Primeiramente, a gente vai falar de Linux, legal? Porque, né, como eu falei anteriormente, Linux é a nossa base do curso inteiro, tá? E para falar de Linux, a gente precisa entender como que ele foi desenvolvido, né? Como que ele nasceu, de onde veio, a história. E tudo vai começar de um sistemazinho, né? Um sistema operacional chamado Unix, né? Em 1969. Ele foi na verdade, construído por esses dois carinhas aqui, tá? Que seria o Thompson e o Dennis. Esse Dennis, caros, esse carinha aqui, ele é, por um acaso, o cara, né, que desenvolveu o C. Ele reescreveu, né, ele reescreveu o Unix com a linguagem própria dele, né? Por quê? Na verdade, sim, antes do Unix tinha o Multics, né? O Multics, ele era um sistema desenvolvido para trabalhar com multiusuários. Naquela época, você só conseguia trabalhar com um usuário único, enfim, com o Windão lá e tudo mais. E o Multics, ele foi uma plataforma, né, uma aplicação desenvolvida para trabalhar com multiusuário. Tá? A ideia dele era essa. Só que não fazia algumas coisas muito bem, né? Então, esses dois carinhas aqui, eles eram pesquisadores de um grupo bem famoso, né? Que envolvia a General Electric, se não me engano, a Bell Lab e a AT&T, tá? Eles trabalhavam lá no MIT, lá em Massachusetts, tá? Nessa época aí. Aí, mais ou menos aí em 1960, filho, somente um, pessoal. Beleza? Meu filho aqui, mas está tudo sob controle. Tá? Então, assim, esses caras eram pesquisadores do MIT, né? Eles trabalhavam para um grupo, né, para desenvolver algumas ferramentas. E aí, tipo, meados de 1969, a Biolabs financiou os caras, né? Que a Biolabs, para quem não sabe, é a Nokia, né? Então, a Biolabs foi lá e financiou os caras para desenvolver uma versão do Unix, né? No caso, foi chamado de Unix bem depois, mas enfim. Que fosse um sistema bem parrudo para trabalhar com um ambiente em alta escala. Tá? Antigamente, esse ambiente ele era utilizado somente em máquinas da faculdade, né? Ou seja, no primeiro provisionamento, salvo engano, o Unix ele era código aberto para quem era estudante, né? Então o cara tinha lá as máquinas instaladas na faculdade, ele conseguia estudar o código do Unix naquela época, né? Só que, por ser uma máquina muito cara, o pessoal não conseguia ter em casa, né? Então, tipo assim, imagina você comprar um mainframe da vida, que hoje em dia o Unix é utilizado em mainframe. Naquela época, já era muito caro, né? Um computador pessoal não existia. Então, basicamente, você ter um servidor era muito caro. Então, o que acontece? Aí, tipo, mais ou menos em 1983, eu não sei bem as datas, porque é tudo um pouco bem confuso, assim, com relação à história, tá? Você acha várias coisas em vários lugares diferentes e você acaba não tendo uma época certa, salvo a época do lançamento da ferramenta, tá? Então, tipo assim, imagina que já tinham as versões de Unix lá, que foi feito por causa do Multics, né? Que eles queriam ter uma outra aplicação, um sistema operacional mais parrudo, digamos assim, para trabalhar com multiusuário, né? Tipo, no caso, o Unix chegou na versão lá em 1973, mais ou menos, quando foi reescrito, né, no C, ele passou a ser monetizado, tá ligado? Então, assim, lá em 73, a galera, tipo, não podia mais ter acesso ao código, né? Mesmo na faculdade, só podia utilizar, tá? Então, tipo, os caras que eram do underground mesmo, os tiozão que era da época, que gostava, né, entusiasta e tal, queria entender o funcionamento básico da ferramenta e poder, né, tipo, estudar ela. Só que você só podia mexer como se fosse o Windão aí. Você pode clicar, o visual, acessar, utilizar algumas aplicações em cima do seu ambiente, né? E não podia ter acesso ao código, tá? E aí, tipo, em 1983, esse Richard Stallman, esse doidão aí, ele veio com um projeto do GNU Linux, tá? Mas para entender esse projeto do GNU, Linux não, desculpa, o GNU Hurt, tá?
GNU-hurt, né? Recapitulando aqui. Mas só para você entender, tendo em vista que o Unix ele era pago, um outro pesquisador, né? Eu não sei se o pessoal vai conhecer aí, mas tipo, é do meu tempo, quem estudou redes também vai ver que ele tem vários livros, tá? Livros teóricos, né? Extremamente, cara, extensos, é bem teórico mesmo. Um dos livros que eu li dele é Redes de Computadores, né? Um guia para rede de computadores. E esse Andrew Tenenbaum, cara, ele desenvolveu o Minix. Tá? O Minix, esse cara aí é foda. ele era... então. O Minix, ele basicamente... Ele era um sistema open source, totalmente código aberto, tá? E ele foi implementado na universidade que o Tenenbaum, ele dava aula lá. Eu não lembro agora o nome da faculdade, mas também acho que não... Enfim, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, o Google tá aí, vocês conseguem ter bem mais informações do que essa que eu estou passando para vocês. É mais um overview mesmo da história, para vocês entenderem o que é o Linux, tá? Então, beleza. O Tenenbaum foi lá e desenvolveu o Minix, tá? Em mais ou menos 87, tá? Umas datas bem próximas mesmo. E aí o Stallman falou assim, pô, eu quero estudar essa bagaça aqui, mano. Eu quero desenvolver um sistema, tá? Que não seja mais pago, mano. Não quero pagar, eu quero liberdade de desenvolvimento, liberdade de implementação, liberdade de alteração, porque é isso, mano. Eu quero fazer o meu sistema operacional, tá? Aí o que aconteceu? Ele, com base no Minix, ele foi e desenvolveu o GNU, tá? Que na verdade é o seguinte, opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, beleza? Me empolguei, cliquei aqui na tela e mudou. Ele desenvolveu o GNU-hurt, tá? E ele também trouxe a GPL, que é uma certificadora, né, de código livre, né? Ele tem algumas séries de fatores ali que você tem que respeitar para poder copiar um código ou poder estudar um código. É livre, tipo assim, digamos que é livre, mas não é de graça, tá? Software livre não quer dizer que ele seja de graça. Tem algumas distribuições que você não pode reutilizar ela para construir outras distribuições, mas isso aqui eu já vou explicar para vocês rapidinho, tá? E aí, beleza, o cara foi e lançou o GNU-hurt, tá? Só que assim, ele era ele já veio com a ideia de trazer desktop environment para a galera, né? Então, por exemplo, você já conseguia ter a maneira de utilizar ele no GUI, né? No modo usuário, né? Por exemplo, você conseguia instalar aplicações, ou eram poucas, mas você conseguia instalar aplicações e navegar no seu ambiente no clique e podia utilizar o terminal. Só que a galera não curtiu muito, né? Ele desenvolveu esse kernel, né? Que já vou explicar para vocês o que é um kernel, mas ele desenvolveu esse kernel e desenvolveu o Hurt, que seria aquela interface gráfica ali, a galera não aceitou muito bem, tá? Só que, como ele lançou a GPL, ele trouxe uma série de possibilidades para a comunidade inteira, né? Ele reescreveu, basicamente reescreveu o Minix, né? Então, por exemplo, não foi nada roubado da Unix, o Tenenbaum também não roubou nada da Unix, ele escreveu do zero. Ele escreveu o Minix baseado no Unix, só que não copiou o código, ele reescreveu mesmo. O cara foi lá e fez tudo, tá? E aí foi bem baseado no Unix, por isso que o Stallman foi lá e, digamos que copiou, né? Fez um fork desse Minix e começou a trabalhar num desktop environment, num desktop environment, digamos assim, num sistema operacional, né? Que fosse de livre acesso para todos. Só que aí, né, como eu falei, nem todo mundo curtiu muito o Hurt, né? Não fez muito sucesso. E aí, né? Aí veio esse carinha aí, né? O tio Torvalds. Quem é esse carinha aí? Esse cara, ele é um finlandês, né? O Linus Torvalds. Ele estava na época da faculdade também, ele utilizou muito o Minix, e ele, né, começou a introduzir na comunidade algumas funcionalidades para o GNU, né? Foi nessa época aí que o Stallman liberou para a galera, né, para a comunidade, que o Torvalds na faculdade começou a projetar, né, em cima do GNU. Por isso que muita gente hoje chama de GNU. Por quê? Na verdade, ele precisava de um kernel mais legal, de um kernel mais, digamos assim, mais parrudo e etc. Ele tinha tudo para ser um sistema operacional muito doido, muito bom, baseado em Unix, né?
mas não caiu muito na graça da galera. Só que aí o Torvalds foi desenvolver um kernel totalmente novo, um Linux, né? Ou seja, uniu o útil ao agradável. Em 1991 ele lançou, né, esse kernel e começou a trabalhar junto com os caras da GNU, né, com esse carinha aqui, para unir os dois. Então, o que, que ele precisava? O Stallman precisava de um kernel bacaninha. E o Torvalds desenvolveu um kernel muito pesado. Então, assim, a ideia de juntar os dois, muita gente acha que o Linux é o Linux e é só isso. Não é, né? O Linux, na verdade, ele é o kernel, né? Que a gente já vai falar sobre isso. E ele se baseia, ele vem por legado muitas das funções, né, das aplicações que a gente vê disponibilizadas, que foram desenvolvidas e disponibilizadas para esse carinha aqui, tá? O GNU Hurt. Beleza? Até aí tudo bem. Tranquileba? O Emerson falou que o conceito do Minix é da hora, tal, é isso aí. Né, o Tannenwald, ele foi, assim, querendo ou não, ele foi um dos caras que abriram a porta para essa parada toda aí da comunidade, etc. Porque ele já começou a provisionar esse tipo de coisa, né? Para estudo, etc., compartilhar informação. E aí tinha os caras, né? Os hipsters on the road ali da época da faculdade que quiseram, né? Eles eram entusiastas de computação e quiseram desenvolver algo, beleza? Mas aí, beleza. A gente falou de kernel, a gente falou do tempo, né? Que as coisas aconteceram, o porquê muitas coisas aconteceram. Ô, Alan, você levantou a mão aí, você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Tá com a mãozinha levantada aí. Não sei se ele esqueceu e tal. Bom, beleza, eu acho que ele esqueceu. Tá? Então, tipo assim, a gente falou de kernel, né? Que o Linux ele foi desenvolvido para fazer esse intermédio, né? Então, quando a gente fala de kernel, a gente fala de um sistema que ele serve de ponte, né? Entre os aplicativos, né? As aplicações, com o hardware, né? Ele vai traduzir ali, é uma engine, né? Uma engine, né? Uma manivela que ela vai pegar tudo que o usuário final está passando de informação e vai trazer para o sistema operacional e devolver como uma ação, tá? Por exemplo, quando a gente vê aqui, ó, o humano, a gente tem formas de passar, né, essas informações ou receber essas informações de uma máquina, né? Então, o input, né, que no caso a gente pode utilizar as mãos, né, através do cérebro, utilizar as mãos para mandar informações para o computador através de teclado, mouse, joystick, enfim, touch, né, o VR, e também tem a forma de passar essas informações através de fala, né, microfone. Isso aí a gente chama de camada de input. Tudo que a gente manda